Você já parou para pensar como um simples festival esportivo na Grécia Antiga se transformou no maior evento esportivo do planeta, unindo nações e inspirando bilhões de pessoas? As Olimpíadas têm uma história rica e cheia de curiosidades que poucos conhecem. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante através dos séculos, descobrindo como as Olimpíadas evoluíram desde suas origens até os dias atuais. Prepare-se para conhecer fatos incríveis que vão mudar a sua percepção sobre esse grandioso evento. As primeiras Olimpíadas remontam a 776 a.C., na antiga cidade de Olímpia, na Grécia. Mas você sabia que esses jogos não eram apenas competições esportivas? Eles tinham um profundo significado religioso e cultural. Realizados em honra a Zeus, o rei dos deuses, os jogos eram uma forma de celebrar a força e a virtude humanas, atributos altamente valorizados na sociedade grega. Os atletas vinham de diversas polis gregas, muitas vezes atravessando longas distâncias para competir. E aqui vai uma curiosidade. Durante o período dos Jogos, todas as guerras eram suspensas por uma trégua olímpica, permitindo que atletas e espectadores viajassem em segurança até Olímpia. Essa tradição de paz e união é algo que as Olimpíadas modernas buscam manter até hoje. Nos Jogos antigos, as competições eram bem diferentes das que vemos hoje. Inicialmente, havia apenas uma prova, uma corrida de aproximadamente 192 metros, chamada de stade. Com o tempo, novas modalidades foram adicionadas, incluindo lutas, boxe, pentatlo e corridas de bigas. Os atletas competiam nus, acreditando que isso exaltava a beleza do corpo humano e evitava que adversários agarrassem suas roupas. Eles também untavam seus corpos com óleo de oliva, tanto por razões estéticas quanto para proteger a pele do sol. Os vencedores não recebiam medalhas de ouro, prata ou bronze, mas sim uma coroa de folhas de oliveira e estátuas erguidas em sua homenagem. Ser campeão olímpico era uma das maiores honras que um homem poderia alcançar naquela época. Com a ascensão do Império Romano e a subsequente adoção do cristianismo como religião oficial, as Olimpíadas começaram a perder seu significado religioso e cultural. Em 393 d.C., o imperador Teodósio I proibiu todos os festivais pagãos, incluindo os Jogos Olímpicos, considerando-os uma ameaça à nova ordem cristã. Assim, após mais de 1000 anos de competições, as Olimpíadas antigas chegaram ao fim. Séculos se passaram até que, no final do século XIX, um homem chamado Pierre de Coubertin, um barão francês, teve a visão de reviver os Jogos Olímpicos. Coubertin acreditava que o esporte poderia promover a paz e a compreensão entre as nações. Em 1894, ele fundou o Comitê Olímpico Internacional e 2 anos depois, em 1896, foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna em Atenas, Grécia, como uma homenagem às origens antigas. Nessa edição, participaram 14 países e cerca de 241 atletas, todos homens. As competições incluíam atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, tiro esportivo, natação, tênis, levantamento de peso e luta livre. A cerimônia de abertura foi realizada no Estádio Panatenaico, uma estrutura histórica reconstruída especialmente para o evento. As mulheres só foram autorizadas a competir nos Jogos Olímpicos em 1900, na segunda edição dos Jogos Modernos, realizada em Paris. Mesmo assim, apenas 22 mulheres participaram, competindo em esportes como tênis, golfe e croquet. Foi somente ao longo do século XX que a participação feminina cresceu significativamente, refletindo as mudanças sociais e a luta pela igualdade de gênero. Além disso, os Jogos começaram a incluir uma variedade maior de esportes, alguns deles bastante inusitados. Você sabia que já houve competições de cabo de guerra, tiro ao pombo vivo e até pintura e escultura? Essas modalidades foram eventualmente removidas,
mas mostram como os jogos evoluíram e se adaptaram aos interesses e valores de cada época. As Olimpíadas não ficaram imunes aos grandes conflitos do século XX. Os Jogos de 1916, previstos para Berlim, foram cancelados devido à Primeira Guerra Mundial. Já os Jogos de 1940 e 1944, planejados para Tóquio e Londres, respectivamente, foram cancelados por causa da Segunda Guerra Mundial. Em 1936, as Olimpíadas de Berlim foram usadas pelo regime nazista de Adolf Hitler como uma ferramenta de propaganda para promover a superioridade ariana. No entanto, esse plano foi frustrado pelo atleta afro-americano Jesse Owens, que conquistou 4 medalhas de ouro, desafiando diretamente a ideologia racista do regime. Durante a Guerra Fria, as tensões políticas entre os blocos ocidental e oriental se refletiram nas Olimpíadas. Em 1980, os Estados Unidos lideraram um boicote aos Jogos de Moscou em protesto contra a invasão soviética ao Afeganistão. Em retaliação, a União Soviética e vários países aliados boicotaram os Jogos de Los Angeles em 1984. Esses eventos destacam como as Olimpíadas podem ser afetadas por questões políticas globais, mas também como o esporte pode servir como um campo de disputa ideológica, sem o uso de armas. As Olimpíadas de Inverno foram realizadas pela primeira vez em 1924, em Chamonix, França. Esses jogos destacam esportes como esqui, patinação no gelo, bobsled e hóquei no gelo. Com o passar dos anos, novas modalidades foram adicionadas, incluindo snowboard e curling. As Olimpíadas de Inverno oferecem uma plataforma para países com climas frios exibirem seu talento esportivo e contribuem para a diversidade do movimento olímpico. A tecnologia desempenhou um papel crucial na disseminação das Olimpíadas pelo mundo. Os Jogos de Berlim, em 1936, foram os primeiros a serem transmitidos na televisão, embora apenas para um público local. Em 1964, os Jogos de Tóquio foram os primeiros a serem transmitidos via satélite para diferentes continentes, permitindo que milhões de pessoas acompanhassem as competições em tempo real. Hoje, as Olimpíadas são um evento verdadeiramente global, com cobertura ao vivo em múltiplas plataformas, incluindo televisão, internet e redes sociais. Isso não apenas aumenta o alcance do evento, mas também permite uma interação maior entre fãs e atletas, aproximando ainda mais as pessoas do espírito olímpico. As Olimpíadas modernas enfrentam diversos desafios, incluindo o alto custo de sediar os Jogos, questões de doping e preocupações com a sustentabilidade. Os Jogos de Atenas, em 2004, por exemplo, deixaram a Grécia com uma dívida enorme e várias instalações esportivas abandonadas. Por outro lado, os Jogos de Londres em 2012 e Tóquio em 2020, realizados em 2021 devido à pandemia do coronavírus, focaram em sustentabilidade e legado pós-jogos, buscando minimizar os impactos negativos. Além disso, o combate ao doping continua sendo uma prioridade para o Comitê Olímpico, visando manter a integridade das competições. A pandemia do coronavírus também apresentou desafios sem precedentes, levando ao adiamento dos Jogos e à realização de eventos sem a presença de público, algo nunca visto antes na história olímpica. Apesar dos desafios, as Olimpíadas continuam sendo um símbolo de união e paz entre as nações. Histórias inspiradoras de superação, como a do corredor etíope Abebe Bikila, que venceu a Maratona de Roma em 1960 correndo descalço, ou a de atletas refugiados competindo sob a bandeira olímpica, mostram o poder transformador do esporte. As Olimpíadas também têm impacto significativo em questões sociais, promovendo discussões sobre igualdade de gênero, inclusão e direitos humanos. E aí, qual dessas curiosidades sobre as Olimpíadas você achou mais interessante? Você conhecia a história por trás dos Jogos antigos ou as controvérsias que marcaram as edições modernas? Deixe seu comentário aqui embaixo.
e compartilhe suas impressões. Adoramos ouvir a opinião de vocês. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade do mundo. Até o próximo vídeo!